aí pessoal, aqui é a Mi do blog recantodami.com e hoje eu trago para vocês uma tag que eu mesma inventei. Ela foi inspirada no livro Estação 11 de Emily St. John Mandel, que foi publicado pela editora Intrínseca aqui no Brasil. Ele é um livro um pouquinho diferente, com um universo pós-apocalíptico, bem inovador no que diz respeito ao gênero, e em homenagem aos posts especiais que estão rolando lá no blog, eu decidi falar um pouquinho sobre esse cenário pós-calamidade, de como seria e do que eu sentiria mais falta. Então, se vocês não conhecem essa obra, eu convido vocês para passarem lá no Recanto da Mi, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, porque eu estou fazendo posts especiais, vão ter posts de dicas de leitura, tem também o post sobre o Museu da Civilização, e amanhã nós teremos uma promoção no blog em que eu vou sortear um exemplar dessa obra para vocês, então vocês não podem perder. Vamos então para a tag. Eu gostaria muito de ver a participação de vocês, seja aqui nos comentários respondendo as perguntas que eu criei, seja no blog de vocês, no canal de vocês. Só não esqueçam então de darem os devidos créditos. Eu vou deixar as 10 perguntinhas que eu elaborei aqui na descrição. Vai ser bem divertido porque foram perguntas e respostas um pouco inusitadas. Então, para começo de conversa, vamos imaginar o cenário. O mundo foi assolado por uma epidemia de gripe que devastou praticamente tudo. A grande maioria das pessoas morreu e sobraram apenas alguns sobreviventes. Imaginem o mundo de hoje, ele não existe mais. A geração futura, anos depois, não tem a mínima ideia de como era a nossa vida hoje. Então pensem no seguinte, um grupo de pessoas cria um museu da civilização. Um local que a gente pode levar objetos para poder preservar a nossa memória e também mostrar para essa futura geração como era a vida que a gente levava aqui hoje. Esse é o cenário para a gente poder responder as perguntinhas. As perguntas estão aqui do lado para eu não me perder, eu vou ler uma a uma e comentar as minhas respostas com vocês. Eu estou muito curiosa para saber o que vocês vão responder sobre o Museu da Civilização. Vamos começar? Levem consigo os seguintes itens e expliquem por que vocês os escolheram. Número 1. Um objeto que representa a evolução da tecnologia. Foi muito difícil de escolher, gente, porque na era que nós estamos completamente tecnológica, o que nós mais temos por aqui são avanços tecnológicos. Mas eu escolhi a técnica de transplante de órgãos e tecidos humanos. Pois é, acho que muito inspirado por causa do livro Fragmentados que eu li, em que fala bastante sobre esse assunto e nós realmente estamos evoluídos nessa área. E é surpreendente pensar que hoje em dia pessoas têm as suas vidas salvas por causa desse tipo de transplante. Número 2. Objeto que representa a decadência da humanidade. Igualmente, nós teremos muitos objetos para poder escolher nesse tema. Mas eu acabei escolhendo o armamento bélico, que é um dos grandes responsáveis pela infinidade de mortes que nós vemos por aí e que também é o grande incentivador das guerras. Então é algo assim que eu acho muito delicado para os dias de hoje e do qual eu sou bastante contra. Número 3. Um objeto prático, mas que prejudica o meio ambiente. Eu vou escolher as fraldas descartáveis, porque eu sei que hoje em dia é um item que muitas mães não conseguem mais viver sem, em razão da sua praticidade. Mas infelizmente as fraldas elas são responsáveis pela poluição. E para vocês terem uma ideia, as fraldas elas podem levar até quase 500 anos para se decomporem. Então a gente brinca que se o Dom Pedro usasse fraldas, nós ainda teremos praticamente as fraldas dele por aqui. E isso é um assunto de meio ambiente muito importante a ser discutido, não só em relação às fraldas descartáveis, mas os absorventes descartáveis também, e todos esses objetos que são utilizados no nosso dia a dia sem nenhum tipo de controle. Porque se a gente não começar a cuidar sobre isso e a pensar em alternativas para se reduzir o consumo desses produtos, vai chegar um ponto em que a Terra não vai ter mais onde armazenar e não vai ter mais como reciclar essa quantidade de lixo. Objeto que facilita a nossa vida. Eu não sei bem se eu posso chamar de objeto, mas eu escolhi energia elétrica, porque é um item essencial que a gente utiliza para praticamente tudo hoje em dia.
E vocês já pararam para pensar em como seria a nossa vida sem energia elétrica? Quando falta luz aqui em casa por 5 minutos, eu já fico histérica, sem poder usar computador, sem poder acessar a internet, sem poder tomar banho, lavar roupa e fazer várias outras coisas com as quais a gente está acostumada. Então pensar numa vida inteirinha sem energia elétrica. E como explicar o que seria essa energia elétrica para as pessoas que nunca nem puderam imaginar como que isso existia? Número 5. Um objeto que pode ajudar no transporte. Eu pensei na bicicleta, na boa e velha bicicleta, se bem que até uma carroça já poderia facilitar, né, gente? Então eu fico pensando assim, que se acontecesse uma catástrofe no mundo, eu daria um jeito de conseguir coletar aí algumas bicicletas, guardá-las para poder facilitar no nosso transporte, seja para levar coisas, seja pra gente também poder ir de um lugar ao outro. Número 6. Um objeto difícil de explicar. Também não sei se enquadraria bem na categoria de objetos, mas eu escolhi a internet, que é um conceito um tanto quanto abstrato. Imagina falar de redes sociais, de arquivos salvos na nuvem, de que através de um clique a gente consegue obter informações do mundo todo, de todas as pessoas. É um conceito realmente muito, muito, muito difícil de explicar. Número 7. Um objeto que não viveria sem. Ai, gente, isso foi muito difícil de escolher. Eu pensei em várias coisas muito banais, muito fúteis, e eu comecei a pensar assim, o que não poderia faltar na minha vida? E sério, gente, eu pensei no papel higiênico. Porque eu acho que de todas as comodidades que a gente possui hoje em dia, vocês imaginam como seria se não existisse o papel higiênico? Como que a gente ia se virar no mundo pós-apocalíptico? Pois é. Número 8. Objeto que representa a minha personalidade. Eu escolhi os meus diários. Eu, desde pequena, tenho o hábito de escrever em diários. E eu só não escrevo. Eu pinto, eu desenho, eu coloco sentimentos, pensamentos, eu crio histórias, eu faço colagens. Os meus diários são realmente uma obra de arte. E eu acho que eles representam bastante a essência do meu ser. Que é uma pessoa, assim, muito introspectiva, muito imaginativa, sonhadora, que adora histórias, que adora refletir, que adora conversar. Então eu acho que os meus diários me resumem bem. Número 9. Um objeto que me lembra dos meus entes queridos. Eu sei que muitos de vocês talvez escolheriam fotos, mas eu preferi escolher cartas. Porque eu acho que a imagem a gente guarda da nossa cabeça, mas através das cartas a gente pode realmente lembrar de como era a essência da pessoa. Então a gente tem ali a letrinha dela, de como era, a gente tem todos os sentimentos impregnados naquele papel, todos os pensamentos, todos os sonhos daquela pessoa. Eu acho que as cartas são uma preciosidade que devem ser guardadas e é uma grande pena que a gente não tenha mais o hábito não só de escrever, mas de mandar cartas para as pessoas. E número 10, última pergunta, objeto que ajudaria na minha sobrevivência. Foi uma pergunta também muito difícil de escolher a resposta, porque tinham inúmeras possibilidades, mas eu lembrei muito daquele filme Livre, com a Reese Witherspoon, não sei se vocês assistiram, em que o item que realmente mais fez falta a ela e que mais causou problemas foram as botas de caminhada. Porque, gente, se nós vamos viver num mundo pós-apocalíptico, num local inóspito, em que talvez a gente tenha que ficar andando de um ponto ao outro para coletar recursos, para poder se mudar, nós precisamos ter condições de caminhar no terreno, né? Que pode ser um terreno aí muito difícil. Então as botas de caminhada realmente nos ajudariam muito nessa empreitada. Se vocês tiverem gostado da tag, não esqueçam de compartilharem nas redes sociais, de darem like no vídeo, de se inscreverem no canal caso não estejam inscritos e fiquem à vontade aí para responderem também. E não deixem de participar dos posts especiais que estão rolando lá no blog sobre o livro Estação 11 em parceria com a editora Intrínseca. Espero vocês por lá. Um grande beijo para vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo!